Já dizia um velho ditado: quem cresce natural é planta. O sonho de ficar grandão, shapeado, estilo Sibum, estilo Ramondino, passa pela cabeça de muita gente. Apesar da trindade, dieta, treino e descanso ser a parte mais importante, a gente sabe que para chegar no shape inexplicável é necessário contar com a ajuda de substâncias externas. Umas paradinhas obscuras. O uso dos famosos Danones pode ajudar muito a galera a chegar mais rápido nesse objetivo estético. Muito interessante. Mas é inevitável que o efeito colateral não venha junto, né? E sem o acompanhamento de um profissional, então o resultado pode não ser esperado, você pode se frustrar muito. E para piorar, você pode ter mais colateral do que benefício. Foi exatamente isso que aconteceu com o protagonista do vídeo de hoje, o Zen Carver. Ele foi fazer um ciclo e acabou dando errado, né? E as consequências foram terríveis. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Os amantes da alimentação saudável, da musculação, sabem que para botar um shape não é nada simples, né? Mas com constância e disciplina, dá sim para meter um físico bem acima da média, algo estético e agradável aos olhos. Mas vamos ser realistas, né? Você nunca vai chegar num shape gigante e seco sem o uso de ergogênico. E sempre tem os apressadinhos aí que querem agilizar o processo e chegar lá mais rápido, e muitas vezes para isso acabam abusando dos Danones. O problema disso tudo são os efeitos colaterais, que muitas das vezes podem ser irreversíveis. E esse é o caso do Zen Carver, o nome dele, Zen Carver. Zen Carver e sua testo baixa. O Zen era um jovem que, assim como muitos de nós, amava a musculação. Ele já buscava ter uma vida ativa, com uma alimentação boa, o shape dele era bacana até para uma pessoa natural. Mas num belo dia, ele resolveu que iria competir e viu que para isso ele teria que melhorar muito. A primeira coisa que ele decidiu então foi fazer aí de maneira correta, né? Ele foi fazer alguns exames para ver a sua situação hormonal completa. No dia 6 de agosto de 2020, ele fez os exames e quando viu o resultado da sua testosterona, ele não ficou nada feliz. E nós sabemos que o grande precursor aí de todo sucesso anabólico é a testosterona. Os exames mostraram que a testo que o corpo usa para os músculos estava em torno de 8,3 e o ideal seria de 35 a 155, ou seja, uma diferença absurda para ele, né? Fora a sua testo total, que deu apenas 61. Para você ter ideia, o normal seria de 250 a 1.100 nanogramas por decilitro de sangue. Isso lá nos Estados Unidos, tá? Já que aqui no Brasil é aí até 800. Aqui pra gente é um pouquinho menos. Enfim, passou um tempinho e ele, depois de ter tomado algumas medidas naturais para poder melhorar essa situação, ele refez os exames. No dia 19 de agosto, a sua testo livre deu 18,1 e a total 119. Realmente tinha melhorado, mas ainda estava longe, estava muito ruim ainda, né? E para piorar, ele ainda queria competir. Então, não tinha chance nenhuma, né? Ele não tinha outra escolha, a não ser começar a hormonizar. Ou seja, injetar testosterona de forma exógena. A reposição de testosterona. Nessa situação, qualquer um iria querer fazer uma reposição de testosterona. Por isso não tem como a gente julgar o menino, né? Foi aí que ele decidiu, junto com o seu médico, que ele faria a reposição por meio injetável, as famosas agulhadas. No início, o Zen, com 23 anos, ele usava 100 mg de testo a cada 2 semanas. Para quem tem um pouquinho de noção aí desse mundo, sabe que essa é uma quantia bem pequena mesmo, né? Apenas para reposição, para ficar uma quantidade fisiológica normal de hormônio, né? Os resultados dos exames dele ficavam variando entre 500 a 800. Só que logo no começo, né, mesmo com essa quantidade baixa de testo, ele já teve alguns colaterais relacionados ao aparecimento de acne. O médico mudou o protocolo, então falou para ele começar a tomar toda semana, o que funcionou, já que no outro exame que ele fez, a testo dele tinha dado 886 e se mostrou mais estável, o que fica dentro do normal, né, era o objetivo dele no início. Fora que a sua testosterona livre deu 164,8, que ficou acima do normal, que é 155. Deu certo, o Zen ele ficou nessa por praticamente um ano, e só com isso já tinha sido visível o progresso no seu físico. Porém, o Zen não estava satisfeito, ele queria mais. Ele resolveu dar um passo além. Então ele decidiu não apenas repor, mas sim fazer um ciclinho, dar um upgrade nos Danones. O ciclo. O Zen queria competir em campeonatos de fisiculturismo. E ele sabia que a testo que ele estava tomando, só isso, não era o suficiente. Isso sem contar que até então ele só estava usando testosterona. Mas a gente sabe que existe uma infinidade de esteroides anabolizantes que ele poderia se aventurar.
Ele então falou com o seu médico, ele começou a usar toda semana então 400 miligramas de testosterona mesmo. Ele não especifica qual é o tipo da testo, se era cepionato, se era durateston, enantato, enfim. A evolução no corpo de Zen foi bem visível, desde o começo, só com a reposição, até o dia em que ele começou a ciclar, a aumentar as doses. Depois de 4 meses, o Zen estava muito feliz, com os resultados dos exames e também com o seu shape, que tinha melhorado muito. Ele não ligou para as espinhas que começaram a aparecer, não. Para ele estava tranquilo, estava aceitável. Porém, na adolescência, o Zen ele teve um caso sério com espinhas. Ele já tinha uma genética péssima, com espinhas. Mas ele não tinha ideia de que isso poderia interferir tanto. O shape dele foi melhorando cada vez mais e o Zen chegou no melhor físico de sua vida. Porém, quanto mais o shape vinha, mais as espinhas iam ficando evidentes, maiores, mais inflamadas e mais doloridas. Bom, é aquela coisa, Quando o shape tá vindo, é bem comum a pessoa ignorar os colaterais e focar só no lado positivo. Só que o problema chegou num ponto tão sério, tão agressivo, que o Zen ele nem conseguia exibir o corpo que ele tinha conquistado, já que o seu corpo estava coberto pela acne, e é óbvio que ele tinha muita vergonha delas. My skin really was starting to get bad on my back. Things are starting to kind of surface. My body, best it ever looked. Be honest, like this is the leanest with the most muscle I've had. Tudo piorou. Nada estava tão ruim que não pudesse piorar. Ele não ligou durante muito tempo pelo fato das espinhas estarem lá. Sendo assim, elas começaram a evoluir para um estágio mais avançado. Começou a virar então acne cística nas costas, nos ombros e no peito, que basicamente são aquelas espinhas internas que ficam super inchadas e que o pus não sai, sabe? Ela fica inflamada lá dentro, dói pra caramba, é péssimo. Quem já teve ou tem sabe o quanto é horrível isso daí. Tudo isso aconteceu de abril até setembro. Daí por diante, o Zen ele ficou cada vez pior, mais inflamado. Chegou num ponto em que o negócio estava tão sério que as espinhas estavam tão inflamadas que para ele poder treinar, se ele tivesse que deitar num banco, por exemplo, para fazer um supino, a pressão do peso que fazia nas costas dele fazia então as espinhas estourarem, fazendo com que elas sangrassem, machucasse, manchava tudo a camiseta dele, Para tentar resolver esse problema, ele começou a ir treinar com mais de um moletom, a fim de esconder as costas que estavam sangrando, Então, o sangue ficava no primeiro moletom, passava para o segundo, ele conseguia treinar, além dele escolher ali camisetas mais escuras, vermelhas mesmo, para não ficar tão evidente. A situação era tão complicada que o Zen dizia que o momento mais doloroso do seu dia era quando ele ia se deitar para dormir. Olha que absurdo isso aí, galera. Além da dor imensa que ele sentia sempre que ele acordava, com a camiseta cheia de sangue, de pus, por causa das espinhas que estouravam durante a noite enquanto ele dormia. Em outubro de 2021, ele chegou a fazer uma limpeza de pele, que normalmente a galera faz no rosto. Eu já fiz uma vez, dói pra cacete, velho. A mulher espreme a sua cara, mano, é um negócio tenebroso. Só que ele fez nas costas. Então, a esteticista, a mulher, literalmente ela espremeu o cara todo pra tirar esse monte de acne, e a situação da pele dele ficou extremamente terrível, danificada, Foi aí que caiu de verdade aí a ficha de Zen. Demorou, Zen? Demorou pra cair a ficha, A própria esteticista falou que aquele era o pior caso de acne que ela já tinha visto. Como ele resolveu? Bom, ele fez o mínimo, Ele decidiu encerrar o ciclo dele, conversou com o médico e voltou então para as doses só de reposição mesmo. Isso já resolveu boa parte ali das espinhas, Melhorou muito o aspecto, diminuiu muito, só que ele também começou aí um tratamento ali com o famoso Roacutan versão gringa, Algumas pomadas também que ele comprou, enfim, foi resolvendo e foi melhorando a situação dele. Muita gente acredita que ter dado tão ruim desse jeito a sua aventura com hormônios foi por conta do seu início, Quando ele não tinha necessidade de começar já com a testo injetável. Eles dizem então que o Zen provavelmente deveria ali começar a alinhar mesmo a sua testo com uma alimentação, por exemplo, porque ele era muito seco, E a gente sabe que quando a pessoa ela tem muito pouca gordura corporal, ela tende a ter um hormônio um pouco mais baixo, Porque a base ali também da testosterona é a gordura. Então,
Se o cara, ele fica, sabe, baixando muito os níveis de gordura dele, comendo menos nutriente às vezes, é natural que a testo caia. Então, o que os especialistas da internet, né, e na internet é cheio de especialista, né, dizem que talvez se ele tivesse mantido um tempo uma dieta ali um pouquinho mais calórica, talvez nutritiva mesmo, e ele poderia ter melhorado bem a sua testo antes de começar de fato com a testo injetável, e aí talvez não seria tão agressivo assim. Mas eu sinceramente não acredito muito nisso não, porque ele já tinha uma genética muito péssima para acne, né? Então isso com certeza esses colaterais viriam. Talvez não da forma tão agressiva que veio para ele, mas viriam, de toda maneira viriam. Eu acredito que até com as doses de TRT mesmo que ele tá usando já venha espinha, né? Só como ele foi além, aumentou muito. Enfim, o tratamento para espinhas deu certo, mas como tudo nessa vida, deixa marcas, né? As costas do Zen tá aí para provar, né? Para mostrar que é bom a gente fazer as coisas da maneira mais certa possível, né? E tentar amenizar o máximo aí esses colaterais. Enfim, você aí que é frangão, depois de ver esse vídeo, você perdeu a vontade de usar as paradinhas? Você tá em choque? Você vai tomar mesmo assim, vai tomar os Danone do mesmo jeito. E você, frango de granja, que já usa hormônio, conta aqui pra gente seu relato com eles, né? Acredito que o assunto hormônios e esteroides nunca esteve tão discutido quanto hoje, né? Hoje é muito simples a gente encontrar informação sobre isso, né? Eu lembro que antigamente era uma parada totalmente obscura, né? Você comentava somente nos cantinhos da academia, meio que na surdina, né? A galera não gostava de falar muito. Hoje tem inúmeros influenciadores falando sobre isso de maneira natural, o quanto eles usam, os colaterais que eles têm, é tudo muito mais fácil a gente entender. É bom sempre lembrar que esse vídeo não tem o intuito de fazer nenhum tipo de apologia ao uso de esteroides, tá? Procure sempre a ajuda de um profissional para você se orientar melhor. Enfim, musculação e treino é um assunto que eu curto muito, gosto bastante, então comentem aqui se vocês querem mais vídeos nesse estilo, né, relacionados aí a este mundo. Comenta aqui embaixo, é um assunto que eu gosto bastante. No mais, me siga lá no Instagram para me deixar sua ideia de vídeo. A gente se vê mais tarde. Falou!